a gravação, pronto, não estava a gravar e agora está. Pronto. Falar um bocadinho então sobre a questão da hora do despertar e o que é isso do despertar e porque é que este tema é tão importante e porque é que, pelo menos para mim é tão importante e para mim faz tanto sentido. Então, antes de começarmos, eu gostava de saber quem é que daqui, dos participantes, gostava de ser mais feliz. Podem pôr a mão no ar, sim, eu, a Mafalda também, a Cláudia. Boa, inédito. Toda a gente quer ser mais feliz. Isso é fixe, eu também quero, sim. Mas então, a felicidade não é uma coisa que nos acontece, é uma coisa que nós vamos construindo, sim? E, nomeadamente, o mais importante para mim, eu acho que é a questão da atitude, a atitude que nós temos perante as coisas. Sim? A felicidade para mim começa por uma questão de atitude. Sim? Agora tenho uma coisa especial para vos pedir que é assim, eu vou-vos falar de algumas coisas que são, vou baixar as mãos, obrigado. Então, eu vou falar de algumas coisas que são conceitos que se calhar não são novos, mas são conceitos que se calhar são um bocadinho difíceis de aprender à partida, porque vão mexer com crenças que tu tens e crenças que são muito profundas, sim? Então, e vai ter aí qualquer vozinha aí dentro a dizer não é bem assim, e tal, se calhar não é bem assim, eu não acho nada disso, não é essa a minha opinião, se calhar está a dizer uma coisa que não faz muito sentido, não sei o quê. Mas eu ia-te pedir para ouvires e para fazer uma coisa que eu peço muito, que é a escuta ativa, que no fundo é ouvir para compreender e não para responder. Nós temos muito esta vozinha que nos empurra a responder imediatamente, não é? E vamos tentar sossegar essa vozinha. Ok, deixa lá falar também, mas deixa lá o rapaz também dizer o que tem para dizer, que ele pode dizer alguma coisa interessante que eu quero ouvir. Sim? Combinado? Ok, então, porque se tu ainda não estás no nível de despertar, no nível de consciência que eu gostaria de te levar, nomeadamente estás agarrado a algumas crenças, então temos que, para nos libertarmos dessas crenças, vamos ter que passar por algumas fases, sim? Então, primeiro é a fase da negação, alguma coisa que vai dizer assim, não é nada assim e tal, não é nada assim, não tem nada razão, não é nada disto e tal. Depois a outra fase é que até te pode causar alguma indignação. Sim, não é mesmo nada disto, não concordo nada. Depois, numa terceira fase, vais tentar negociar. Se calhar pronto, se calhar sim, se calhar nesse aspecto, se calhar és capaz de ter razão e tal. Sim, vamos já negociando e tentando, ou seja, tu internamente, essa vozinha interior vai dando o braço a torcer e tal. Depois há uma fase em que tu começas a assumir que se calhar podes sentir alguma tristeza e na quinta fase deste processo tu vais finalmente aceitar e portanto vais conseguir compreender o grosso da mensagem. Assim é possível, estou a prevenir isto porque é possível que passes por algumas destas fases e para não seres apanhada de surpresa, estou a prevenir que isto pode acontecer e portanto esse diálogo anterior pode passar por estas coisas. Sim? Embora eu também confesso que na preparação do webinar eu também tive a preocupação de tentar evitar que isso aconteça, mas às vezes não é assim tão fácil. Depois, no fim, eu fico disponível para responder a todas as perguntas. Sim, aliás, se quiserem já ir fazendo perguntas, há aqui uma função que é o QIA, não sei se conseguem ver, que é Questions and Answers. Podem até ir escrevendo as questões aí, são questões colocadas que só eu é que consigo ver e depois eu respondo publicamente, ou se for alguma coisa assim mais privada, depois também respondo em privado aqui pelo chat, sim? Então, está tudo bem até aqui? Estamos de acordo? Vamos conseguir dar uma oportunidade aqui à minha mensagem, mesmo que mexa aí com algumas crenças profundas, ok? Estou combinado. Boa. Então,
E agora parabéns, não é? Porque no fundo o primeiro passo para o despertar, tu já estás a dar, não é? Já estás disponível para ouvir e já estás disponível para ver outra ideia e isto, sem dúvida, que para mim é já uma libertação. Ou seja, muitas vezes há pessoas que são tão agarradas às suas ideias pré-concebidas que não conseguem, têm tanta certeza dessas ideias, acreditam tanto que essas ideias são únicas e que depois não conseguem absorver ideias novas. E isso é muito chato, não é? Aliás, há havia um filósofo na antiga Grécia, que é o Sócrates, que terminou a vida a dizer só sei que nada sei. No fundo era um bocado uma provocação a pessoas que tinham essa atitude e com quem ele até sofreu bastante. Portanto, parabéns, já teste o primeiro passo, que é estar disponível para ouvir e para ver uma nova forma de pensar, e isso é muito positivo. Então, começando então nos conteúdos, entrando mais nos conteúdos à sério. Há um conceito no coaching e da programação neurolinguística, aliás, acho que até vem da programação neurolinguística, mas é muito utilizado no coaching, que é o mapa não é o território. O que é que isto quer dizer? A forma como nós vemos o mundo não é o mundo, é só a forma como nós vemos o mundo. Portanto, uma coisa é a realidade, outra coisa é como nós a representamos, sim? Então, o que é que vocês acham que influencia a minha percepção da realidade? Podem escrever aí, por favor, o que é que acham que influencia a minha percepção da realidade? A forma como eu percebo a minha realidade e a realidade à minha volta. Vou pôr aqui só... ok, agora já está como eu gosto. Interromper ali aquela coisa e assim falamos mais olhos nos olhos. Então, enquanto as respostas não vêm, eu vou dando aqui algumas coisas. Portanto, a primeira coisa que eu acho a primeira coisa que eu acho que altera a nossa realidade é aquilo em que nós acreditamos. Sim? São as nossas crenças. E as nossas crenças, na próxima semana vamos falar mais sobre crenças, mas era inevitável passar por aqui agora. As nossas crenças são ou potenciadoras ou limitadoras e são ou sobre nós próprios ou sobre o mundo. Sim? E tem tendência a generalizar-se. Okay? Para as crenças, contribui muito para a construção das crenças e do nosso conjunto de crenças. Contribui muito experiências da nossa vida. Sim? E depois também conhecimentos que vamos adquirindo. Okay? E isto influencia muito a forma como nós olhamos para a realidade. Brilhante, Maria. A questão do foco é muito importante, porque há até um conceito que eu costumo dizer que vem de uma filósofa, digamos, uma pessoa que escreveu uma série de livros e que, aliás, foi fundadora da Sociedade Teosófica, que deu tanto que falar no século XVIII, creio, e no início do século XIX, que era a Helena Blavatsky. Ela dizia: a verdade não existe, mas se existir há de ser como um diamante. E um diamante tem a particularidade de, quando nós olhamos de determinado ângulo, vemos que há uma face que é mais brilhante, não é? Então, há pessoas que podem acreditar que aquela face é mais brilhante só porque é mais brilhante, mas não é. Aquela face é mais brilhante só porque está a incidir sobre ela o foco de luz. Sim? Faz sentido? Portanto, se nós rodarmos o diamante, vamos encontrar então outro foco de luz, ou seja, aliás, o mesmo foco de luz vai se projetar sobre outra face do diamante. Sim? Isto é um exemplo que eu dou muitas vezes para mostrar o perigo que é quando nós descobrimos uma determinada face da verdade ou da realidade, acharmos que aquilo se aplica a tudo, encaixamos todas as coisas dentro daquela realidade. O que é que acontece? Quando nós encontramos então esse foco e achamos, ou seja, colocamos o foco sobre esse aspecto e tentamos encaixar lá tudo, nós perdemos a capacidade de ver outras possibilidades de encarar aquela realidade. Portanto, a questão que a Maria colocou é muitíssimo pertinente e sim, o foco, sem dúvida, que condiciona o nosso ponto de observação e, portanto, a nossa construção da realidade. Sim? Depois há outra coisa que tem a ver com os valores, são aquilo que nós valorizamos, não é?
sei lá, uma pessoa que tenha um valor mais de família, tudo aquilo que não tem a ver com esse valor de família, portanto, se calhar a vida independente ou questões sobre, sei lá, relações alternativas ou isso, para não chamar outra coisa, se calhar essas pessoas vão achar mais estranho e, portanto, vão encarar isso de uma forma diferente de uma pessoa que vê essas coisas com maior naturalidade. Tá? Portanto, os valores também influenciam muito o nosso processo de formação da realidade, ou seja, da nossa representação da realidade. Depois há outra questão que no fundo é uma descoberta que eu tenho vindo a fazer ao longo dos últimos anos, que tem a ver com características biológicas. Há determinadas características biológicas do nosso cérebro, da forma como o nosso cérebro funciona, que condicionam a nossa personalidade. Então, eu conto desde o início. O Carl Jung, que era um psicólogo contemporâneo de Freud, na altura, se calhar, ainda não se falava muito em psicologia, eu até acho que ele era psiquiatra. Portanto, que era um senhor suíço, que era contemporâneo do Freud. Ele tinha escreveu um livro que ficou muito conhecido, que era o Tipos Psicológicos, em que ele descrevia que a nossa mente tinha quatro funções. A nossa psique tem 4 funções. A função mental, a função emocional, a função espiritual ou intuitiva e a função sensitiva ou prática. Assim, todos nós temos estas 4 funções. E a forma como nós organizamos estas funções, ou seja, qual é a primária, qual é a auxiliar, quais são as outras, é muito própria de cada um de nós. Ou seja, e também vai condicionar a nossa personalidade. Sim? O que depois as neurociências ultimamente têm vindo a descobrir é que há um paralelismo entre essas funções da psique e determinadas zonas do nosso cérebro, ou seja, há determinadas zonas do nosso cérebro que trabalham mais a questão emocional, há determinadas zonas do nosso cérebro que trabalham mais a questão mental, há determinadas zonas do nosso cérebro que trabalham mais a questão prática e sensitiva e há outras que trabalham mais a função intuitiva, sim? Então, isto é física, é biológico, ou seja, tem a ver com o desenvolvimento do próprio cérebro, sim? Ou seja, com a forma como o cérebro organiza a sua atividade, ok? E depois também acaba de ser importante para explicar algumas coisas que eu queria explicar a seguir. Tudo bem até aqui? Sim? Até agora ainda não há assim nenhuma coisa que esteja assim a oferecer grande resistência, sim? Então, vá. Então, o que eu queria oferecer aqui hoje é um caminho para que tu possas perceber a realidade de uma forma mais neutra e mais livre, sim? Porque, sinceramente, aquilo que mais me preocupa são os condicionamentos que a nossa mente vai ganhando ao longo da nossa vida, sim? Porque determinadas coisas são tão subliminares, aliás, essas coisas normalmente funcionam a um nível tão submerso na nossa psique, tão subconsciente ou até mesmo inconsciente, que nós nem damos conta. Sim? Então, o nosso cérebro não tem a prioridade de ser feliz. A nossa grande prioridade é conseguir lidar com a vida e conseguir sobreviver. Esta é a prioridade biológica do cérebro. Okay? Mas, entretanto, há também um outro conjunto de coisas que são as emoções, que também acabam por influenciar bastante a forma como nós encaramos a realidade. Pode ser? Ok, então, só largar aqui, para ver melhor aqui o chat. Boa. Então, as emoções, não queria também estar a fazer aqui uma grande alusão à questão da inteligência emocional, nada disso, mas basicamente as emoções são reações físicas e biológicas a determinados pensamentos ou determinadas percepções que nós tomamos da realidade. Então, mesmo que sejam imaginários, ou seja, imagina que tu estás perante um cenário qualquer em que o teu cérebro cria uma imagem de que tu corres algum perigo.
o teu corpo vai assumir essa emoção, ou seja, o teu cérebro não consegue distinguir entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. E, portanto, todo o processo que se desencadeia, que tem um nível de libertação, que tem a ver com a libertação de determinadas hormonas, tem a ver com a preparação para o estado que essa emoção implica, é tudo automático, funciona tudo de uma forma automática. Sim? E depois, aliás, estas emoções acabam por ser todas baseadas em automatismos. E porquê é que estes automatismos existem? Porque nós lidamos com uma grande quantidade de informações no nosso dia-a-dia. E depois, nós temos que encontrar, ou seja, o nosso cérebro tem que encontrar formas de lidar com estas informações. Então cria sinapses, ou seja, automatismos, digamos, não é? Aprende determinados comportamentos e, portanto, naquela situação reage automaticamente. Até porque há muitas coisas que nós não conseguiríamos estar a pensar, não é? Tipo, sei lá, se eu ponho uma mão numa panela quente, eu não vou estar a pensar, se calhar esta panela está muito quente, se calhar era melhor tirar daqui a mão. Sim, eu não penso isso, ou seja, é tudo instantâneo. Portanto, o cérebro precisa de um mecanismo para desencadear estes processos rapidamente. Até porque, como eu te disse há pouco, a grande prioridade no cérebro não é propriamente ser feliz, mas é reagir a uma situação e no sentido de favorecer a tua vida e a tua sobrevivência. Sim, que é isso que é a grande prioridade da vida. Okay? Portanto, a este nível inconsciente ou subconsciente, se quiseres, há muitos automatismos que estão sempre a correr no teu cérebro. Ok? Então, depois aqui atuam 6 grandes forças. Eu queria te falar de 3, mas se calhar vou-te falar das 6. 6 grandes forças que influenciam a tua percepção, por um lado, e por outro lado também vão influenciar as tuas decisões. Então, porque no fundo as tuas decisões são tomadas por causa das tuas percepções, claro, não é? Então, o que é que influencia grandemente as tuas percepções ao nível destes automatismos? São processos que têm a ver com a culpa, processos que têm a ver com a vergonha e processos que têm a ver com o medo. E depois, há uma questão que eu acho que é mais ou menos intermédia, que é a ignorância, ou seja, tu não sabes como é que fazes determinada coisa, ou como é que interpretas determinada coisa, ou como é que reages, ou como é que decides, portanto é a ignorância que acaba por ser um circuito de mais ou menos intermédio. E depois aquilo que influencia a tua decisão é a ganância e a raiva. Sim? São 6 emoções, ou 6 sentimentos, se quiseres, que nós temos, que são subliminares e que são desencadeados de forma completamente automática. Nós não temos controle sobre isto. Até agora está tudo bem? Faz todo sentido? Sim, Mafalda, és a mais participativa. E as outras meninas? Está a fazer sentido até agora? Ok, boa. O mais importante, fazer sentir é fazer sentido, ok? Ou seja, tanto a culpa, como a vergonha, como o medo, como a raiva, como a ganância e como a ignorância, são coisas que, a ignorância é um bocadinho tratada à parte, mas as outras 5 são coisas que acontecem automaticamente e nós não temos nenhuma interferência nisto, ou seja, são reações da nossa mente, sim? Mas isto condiciona de uma forma catastrófica toda a nossa percepção da realidade. Sim ou não? Rita, sim, está a ser gravado. Depois mandamos-te o link. Então, e estas, vamos nos concentrar talvez nas 3 primeiras, a culpa, o medo e a vergonha, que era sobre estas que eu te queria falar um bocadinho mais. Depois também te posso falar, se quiseres, no fim, sobre a questão da raiva e a questão da... a raiva não é assim uma coisa tão má e biologicamente, ou seja, eu sei que depois te leva-nos a comportamentos que são desagradáveis e sem dúvida que são, mas se compreenderes como é que se forma a raiva, vais perceber que afinal o objetivo até nem é mau, a intenção é positiva, só que depois dá em asneira, não é? Então, mas sobre a culpa, sobre a questão da culpa e sobre a questão da vergonha e sobre a questão do medo, vamos falar então primeiro sobre a culpa. Na verdade, ninguém de nós quer
ter culpa. Não é? E porquê é que nós não queremos ter culpa? Porque se tivermos culpa somos acusados. E se formos acusados podemos ser excluídos. Portanto, podemos ser indesejados. Para ver se aparecer aqui alguma manifestação. Sim? Portanto, nenhum de nós quer ter culpa. Portanto, a grande prioridade, muitas vezes, eu sei que há pessoas que mastigam culpas e, portanto, que criaram essas crenças de que são culpadas e, portanto, e essas crenças as limitam, mas as outras pessoas, as que é a grande generalidade das pessoas, não quer a culpa, ou seja, tipo, quando sente que está na iminência de ser culpada de alguma coisa, tenta empurrar aquilo para outra pessoa que esteja mais à mão, sim? Depois, a vergonha, no fundo... na questão da culpa, é assim, nós podemos substituir o termo culpa por responsabilidade e já abre todo um novo caminho, não é? Porque se reparares, a culpa não te dá grande hipótese de resolver coisa nenhuma, porque a culpa é sempre uma emoção, um sentimento que vem em direção ao passado, ou seja, é inevitável, já não podes fazer nada com aquilo e, portanto, se sentires essa culpa, não a consegues requalificar, não a consegues, no termo que nós usamos no coaching, é ressignificar essa culpa. Sim? Mas se usares a questão da responsabilidade, quando tu percebes que fizeste alguma coisa menos bem, tu consegues aprender com isso, então consegues ter um comportamento diferente numa outra fase. Isto faz sentido? Então, só mudar esta palavra, só uma palavra, não é? No fundo, já descarrega logo aqui uma série de emoções, não é? Uma série de coisas. Não é? Depois a questão da vergonha também tem a ver com esta questão da aceitação, que é quando nós acharmos que aquilo que nós gostaríamos de fazer, ou que aquilo que nós gostamos de fazer, ou que alguma coisa que nós já fizemos, vai contrariar o padrão social e, portanto, vai fazer com que nós sejamos menos aceitos. Também faz sentido. Ok. E depois o medo. O medo é a antecipação de problemas. Está aqui a Maria a dizer que vai da educação que levam desde crianças com o medo e a culpa que incutem nas crianças. Sim, de facto é verdade. Grande parte destes processos, destes automatismos, instalam-se quando nós ainda não temos consciência. Há psicólogos que dizem até, estudiosos, que dizem que isto instala-se até aos 3 anos de idade. Há outros que dizem que é até mais ou menos até aos 7. Eu quero acreditar que seja mais ou menos até aos 7. Mas isto são coisas que acontecem, que são estas crenças mais primárias, que são instaladas na nossa mente logo muito cedo, não é? Por exemplo, uma criança que acontece muitas vezes aparecer pessoas nos processos de coaching que têm um problema com a culpa. E depois, quando a gente explora, isto infelizmente acontece mais do que podes pensar, sim? Quando a gente explora, o que é? São pessoas que, quando eram crianças, assistiram a situações de violência e sentem que quando o agressor, aliás, quando elas estavam do lado do agredido, o agressor agredia menos ou não agredia. Então, todas as outras situações de violência que a pessoa viu, que a pessoa assistiu e que não estava do lado do agredido, ou seja, que não defendeu, a pessoa sente-se culpada por por não estar lá, por não estar a defender a parte que foi agredida. Não sei se me expliquei bem, se... Então, essa pessoa vai desenvolver uma crença limitadora que é culpada, que tem culpa, sim? Então, no fundo, o que vai acontecer é que a pessoa vai assumir culpas de tudo e de mais alguma coisa, sim? E depois as crenças têm este circuito, é que depois acabam por comprovar, porque como acreditam naquilo, percebem as coisas de determinada forma, criam um determinado padrão em que, de facto, elas até podem vir a ser consideradas culpadas de alguma coisa, sim? Nunca se devia dizer a uma criança que ela é feia ou que não presta? Claro que não. Claro que não. Sim, olha, por acaso ainda há pouco tempo estava a falar há poucas horas, estava a falar com um amigo meu sobre isso, porque eu sou pai e ele
eu sou pai e ele também, e o meu filho tem um fraquinho pela filha dele. Pronto, o meu filho só tem 3 anos, a dele é um bocadinho mais velhinha, mas de facto é uma proximidade. Isto para dizer que estávamos a falar sobre a questão das crianças e não sei o quê, da educação. Eu sinceramente, eu acho que nós temos que ter muito esta responsabilidade. Se alguém daqui é mãe, e eu como pai tenho que dizer isto, nós temos que ter muito a noção da responsabilidade das crenças que transmitimos às nossas crianças, porque a grande herança que nós lhes transmitimos é isto. As grandes condicionantes e aquilo que no limite vai tornar-nos mais felizes ou menos felizes, mais assertivos ou menos assertivos durante a nossa vida, é termos ou não termos estes processos negativos automaticamente instalados. E isto gera-se na infância. É uma responsabilidade nossa agora. Sim. O sentimento de impotência gera culpa, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, Patrícia, sem dúvida. Sim? Depois, entretanto, há a questão do medo. Ou seja, quando uma criança vive neste ambiente de medo, ou seja, da possibilidade de ser agredida, da possibilidade de ser atacada, da possibilidade de participar em alguma cena de violência, da possibilidade de que alguém a ofenda com alguma coisa. Sim? Ou seja, ela vai gerar uma crença de que é preciso estar alerta para se defender a isso. Ou seja, vai instalar um destes automatismos que vai dizer que é preciso estar alerta sempre para se defender destas coisas. Ok? Então, vai criar um comportamento, um padrão de comportamento, como se estivesse sempre em alerta, como se estivesse sempre na iminência de uma catástrofe. Ok? E essas pessoas, normalmente, depois na idade adulta, não se sentem bem sem este sentimento, ou seja, não conseguem viver sem este sentimento, sem esta ansiedade, sem este sentimento de medo permanente, ok? E depois o medo também tem outras coisas que se podem trabalhar, mas basicamente é isto. Sim? Porque tem a ver com crenças que estão instaladas e processos automáticos que estão instalados, porque a pessoa foi exposta a situações que eram traumáticas e, portanto, das quais tinha que se defender, e então ganha essa atitude de autodefesa, não é? Mas já está tudo a fazer sentido, não está? Não estamos a quebrar aí nenhuma. Eu estou aí com muito jeitinho e com muita paciência, com devagarinho, para não chocar de frente com nenhuma crença. Mas se acontecer, já sabes porquê, não é? Sim? Então, mas porquê é que nós fazemos isto tudo? Porque a nossa grande prioridade biológica não é ser felizes. Que grande chatice. A nossa grande prioridade biológica é ser aceites. E isto choca com alguma crença? Também é unânime, sim? Então, nós precisamos da aceitação do grupo. Porquê? Também tem muito a ver com a questão do instinto da sobrevivência. Porque nós achamos, e bem, porque antigamente era assim, que sem a proteção do grupo nós não conseguimos sobreviver. E, portanto, para nós a grande prioridade é evitar a culpa, evitar a vergonha, não é? Por causa da questão da inclusão social e, portanto, por causa da questão da sobrevivência, e, por outro lado, evitar o medo e evitar as situações em que tenhamos medo do desconhecido ou de algum perigo, que é para não nos metermos em situações em que a nossa vida seja colocada em causa. Ou seja, são sempre questões que têm a ver, muito subliminares, que têm a ver com o instinto de sobrevivência. E até agora está a correr tudo bem, não está? Ok, esse não era para a coisa anterior. Ok, então, e porquê é que nós acabamos por abandonar os nossos sonhos? Porque, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que para conseguirmos maiores níveis de aceitação, precisamos de abdicar de algumas coisas nossas. Por isso, temos que evitar situações em que sejamos culpados, temos que evitar situações em que vamos quebrar determinados padrões
E temos que evitar situações em que nos colocamos em algum risco, ou seja, em alguma situação em que tenhamos que enfrentar o desconhecido, não é? Tudo por uma questão de instinto de sobrevivência. Ok? Então, acabamos por abandonar os nossos sonhos, os nossos propósitos e as nossas ambições e até as nossas ideias, porque queremos comparar-nos, aliás, comparamos-nos com os outros para ver como é que os outros são, é aquele princípio de em Roma ser romano, portanto vamos tentando alinhar-nos mais ou menos pelos outros e então todas as nossas questões vão ser resolvidas por comparação com as pessoas que andam à nossa volta, não é? Ou seja, a nossa prioridade acaba por começar a ser a aceitação do outro e, portanto, vamos nos comparando para ver se, de facto, estamos a ser aceitos ou se não estamos a ser aceitos, sim? E vamos criando automatismos que nos fazem pensar assim sempre. Até agora também faz sentido, não faz? Se alguém tiver alguma coisa a dizer, digam-me que... Ou seja, acabamos tanto por, para evitar a culpa, a vergonha e o medo, acabamos tanto por nos marginar e por nos balizar pelos outros, não é? Com a comparação para estarmos protegidos e para fazermos parte daquele grupo e, portanto, para termos a proteção da tribo e para, sim, para podermos sempre sobreviver e para podermos sempre estar com a vida garantida, que acabamos então por abdicar de nós próprios, sim? E depois há outra questão que tem a ver com as expectativas, que é nós, além daquilo que são os comportamentos corriqueiros do dia a dia, em que nós queremos alinhar com os outros, nós também achamos que no futuro temos que atingir determinados patamares ou determinados objetivos que correspondam àquilo que os outros esperam de nós, que é para podermos garantir que no futuro também vamos ser aceitos. Boa, Rita, ainda bem que estás a gostar. A grande maioria das pessoas, não sei se a grande maioria, mas uma boa parte das pessoas que chegam aos meus processos de coaching não traz objetivos. E a grande maioria, talvez, tem objetivos que têm a ver com as expectativas de outras pessoas. Ou seja, são aquilo que as pessoas acham que o meu objetivo, é como se o meu objetivo fosse alcançar a aceitação do outro. E, portanto, para isso eu tenho que atingir determinados patamares, porque eu sei que é isso que lhe vai agradar e, se tanto se lhe vai agradar, ele vai continuar a estar por perto, ou vai-me continuar a aceitar, não é? Muitos, muitas vezes isto acontece, sim. E às vezes não é fácil desfazer isto. E por isso é que depois as pessoas desistem dos processos de coaching e tal, se nós não tivermos cuidado com isto. Uma das coisas que eu trabalho muito com a questão dos objetivos é a questão da relevância. O objetivo tem que ser relevante. Então, porque é relevante para ti? Não é? E aí as pessoas começam a perceber automaticamente que se calhar não é assim tão relevante, não faz assim tanto sentido e se calhar não é assim tão prioritário trabalhar em direção àquele objetivo. Não é? Ok? Então, basicamente, instalam-se nestes processos que eu tenho estado a descrever, instalam-se então estas três grandes forças na nossa mente, que são a culpa, o medo e a vergonha. Sendo que a culpa e a vergonha nos levam mais vezes ao passado e o medo nos traz mais vezes para o futuro. Ok? Então, como nós queremos evitar estas coisas, no fundo ficamos estes sentimentos, né, porque são sentimentos desagradáveis, acabamos por ficar um bocadinho em piloto automático porque são processos para desligarmos disso, mas os processos estão lá e nós sabemos deles e, portanto, o nosso pensamento vai lá muitas vezes, não é? E depois o pensamento vai muito ao passado e ao futuro, não é? Quando vai ao passado traz a culpa e a vergonha, quando vai ao futuro traz o medo, então, e muitas vezes quando vem ao presente vem a reclamação, sim? Então, quando nós organizamos a nossa vida para satisfazer os outros, quando alguma coisa nos corre menos bem, quem é que é culpado? Os outros. E acabamos por não viver o momento presente, me fala muito bem.
E há pessoas que no momento presente, que a mente passa do passado para o futuro e no momento presente só serve para reclamar. Também há disso, não é? Ou pelo menos, se calhar, todos nós já passamos por fases dessas, não é? Se calhar. Até agora está a fazer todo sentido, não está? É mais fácil culpar os outros. Claro que é, Patrícia. É muito mais fácil culpar os outros. Sim? Então, basicamente, estes processos são completamente automáticos e nós não damos conta que isto acontece. Sim? E uma das coisas que eu digo muitas vezes é ou nós assumimos o papel de líder ou nós assumimos o papel de vítima. Então, se nos marginamos em relação à questão dos outros, às questões que têm a ver com os outros, ou seja, a aceitação dos outros, e muitas vezes repara quanto isto é injusto, nós muitas vezes organizamos uma grande parte da nossa vida para atingir determinados patamares que achamos que vão agradar aos outros, e depois, entretanto, os outros piram-se e nós ficamos com as consequências daquilo que fizemos e acabamos por ficar sozinhos, não é? É um bocado injusto, não acham? Eu pessoalmente acho que é muito injusto, não é? Então, para continuar, que estou quase a chegar ao fim desta ideia que eu vos queria transmitir, que é, então o que é para mim o verdadeiro despertar? Pá, sendo que eu sei, conscientemente, e agora sabes, agora já não há hipótese de dizer que não sabias, sendo que eu sei que a minha mente tem processos automáticos, que por uma questão de defesa da vida, de proteção da nossa vida, acaba por nos fazer sentir dominados por este sentimento de culpa, vergonha ou medo. E como eu sei que nenhuma destas três energias me traz nada de muito positivo, sim, e acaba por capturar completamente a nossa capacidade de percepção da realidade, ou seja, quando a minha mente se vê atracada ou se vê agarrada pela culpa, já não somos capazes de ver mais nada. Quando a minha mente se vê atracada pela vergonha, já não somos capazes de ver mais nada, já não há raciocínio possível. E o medo, em aspas, não é? Tem uma força bloqueadora, não é? Mas como eu sei que estas coisas são automáticas e são ao nível do subconsciente, como eu tenho agora consciência disso, eu posso fazer alguma coisa para ressignificar essas coisas. Aí é que são coisas muito simples, que é como trocar o termo culpa pelo termo responsabilidade. Ou seja, a culpa não há nada a fazer, a responsabilidade é uma oportunidade de aprendizagem, não é? Então, como estes processos são tão automáticos e como eu agora tenho consciência deles, eu posso fazer alguma coisa para me desfazer destas crenças e para me desfazer destes automatismos, sim? E isto vai-me conduzir a uma liberdade, sim? A liberdade de eu interpretar as coisas à minha maneira, sim? No fundo, é aquilo que dizia o Tony Robbins em Londres há 2 semanas, quando eu estive lá, que dizia: permite-me viver a vida segundo as minhas próprias regras, não é? Não há estes automatismos a interferir-se na minha mente e a capturar completamente a minha capacidade de percepção de realidade. Faz sentido ter esta liberdade? É desejável? Quem é que quer ter este nível de liberdade? Ninguém quer ter este nível de liberdade? Boa. Boa pergunta, Cecília. O que é que podemos fazer para ultrapassar a culpa, a vergonha e o medo? Bom, então é assim. Vamos aos exemplos. A questão da culpa era isso que eu dizia, é a ressignificação da palavra, não é? Eu tenho uma amiga que trabalha num estabelecimento prisional que diz que na cadeia não há não há culpados, são todos vítimas. Sim? Então, é perceber
A questão da culpa, para mim, é tão simples como isto. É compreender que todas as coisas, e eu já fiz muitas asneiras na vida, sim? Portanto, tinha muita coisa para me sentir culpado. Mas eu percebo que naquela altura, naquele momento, com o conhecimento que eu tinha disponível, com os sentimentos que eu tinha, naquele padrão de comportamento, naquele estado, eu provoquei determinado comportamento e se calhar provoquei determinado dano, mas eu nunca na minha vida tive intenção de magoar ninguém, nem nunca na minha vida tive intenção, a mínima intenção que fosse, de prejudicar alguma pessoa ou alguma situação. Eu nunca tive uma intenção negativa. E o que está provado pela ciência moderna é que o ser humano não é capaz de agir por uma intenção negativa. Aquilo que é a nossa intenção, que nos leva a agir, é sempre positiva, sempre. Nós podemos estar a valorizar mal, acho, Cecília, não acho, tenho a certeza. E eu sei que há sempre dúvidas em relação a isto, mas é um princípio muito importante para compreender. A nossa intenção é sempre positiva. Eu posso estar a valorizar uma coisa que as outras pessoas não valorizam, não é? Venho sempre com a questão dos pedófilos ou dos psicopatas, não é? É evidente que aquela gente tem comportamentos completamente inaceitáveis, não é? Mas, sob o ponto de vista deles, aquilo que os leva a provocar determinado dano, que está provado e que está documentado, claro que a psicopatologia entra noutros campos que eu não queria discutir, mas nas pessoas normais, aquilo que os leva a agir em função negativa são sempre coisas que eles valorizam, ou seja, eles não querem provocar dano a outra pessoa, eles querem sentir algum benefício eles próprios. Sim? O problema é que esse benefício provoca um dano a outra pessoa, mas eles não têm consciência disso. E em toda a minha vida, com todos os disparates que eu fiz, com todas as responsabilidades que eu posso ter, eu nunca na minha vida tive nenhuma intenção negativa. E tenho a certeza que todas vocês estão no mesmo nível. Nós não somos capazes de agir por causa do sentimento negativo. Se calhar até pensamos em algum momento, eu devia ter a fazer não sei o quê para te castigar e tal, sim? Mas aquilo que nós queremos fazer mesmo nesse assunto é repor um determinado valor, sim? Repor alguma coisa que nós acreditamos que é justa. E não provocar um dano gratuito à outra pessoa. Eu sei que isto é um conceito que pode ser difícil de entender. Eu confesso que também me custou um bocadinho entrar, sim? Mas aceito isto, então eu posso me perdoar a mim próprio e também posso compreender que as pessoas porque a culpa também tem os ressentimentos, não é? Que são as culpas dos outros que nós também trazemos. Então, posso ressignificar estas coisas. Eu percebo que com aquele quadro de conhecimento ou com aquele quadro de estado ou com um determinado percurso que me levou a determinada coisa, a determinado momento, a determinada circunstância, eu agi por impulso, naturalmente, ou quase sempre, e sem consciência de que estava a causar algum dano. Porque se eu tivesse consciência do dano que estava a causar, eu não teria feito. E tenho a certeza absoluta que nenhuma das pessoas na sala teria feito alguma coisa de negativo. A certeza. Sim. Se alguém me quer contrariar? A questão da vergonha. Porquê é que se fazem tantas maldades? Boa pergunta, tá? É a pergunta mais frequente nesta questão. Fazem-se maldades porque as pessoas valorizam coisas que não são valorizáveis. Por exemplo, o pedófilo, não é? Ele valoriza mais o prazer dele do que o sofrimento que está a causar ao outro. Mas isto é um problema patológico. Sim, porque o respeito pela outra pessoa é um valor em que eu acredito, não é? Eu acredito sinceramente que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do meu semelhante que está mais próximo, não é?
são inconscientes. Não são inconscientes, o que eles são é conscientes das necessidades deles dos impulsos deles e não são conscientes dos danos que estão a causar. Ou seja, aquilo que é o prazer deles, para eles, tem mais valor do que o dano que eles estão a causar a outra pessoa. Eles não conseguem valorizar o sofrimento do outro. E isso também são coisas muito estranhas e que, sim, são coisas muito estranhas. E sinceramente, o Dalai Lama tem uma frase que explica isto bem, eu por acaso tenho pena de não me lembrar como é que é, mas essas pessoas que têm esse tipo de coisas, são pessoas que sofrem muito, são pessoas que normalmente têm passados absolutamente miseráveis e que os levam a ter determinadas crenças que os levam a ter esse tipo de comportamento, sim? Mas é tão inconsciente como quando alguma coisa corre mal na minha vida eu tentar empurrar a culpa para o outro. Eu não tenho consciência disso, sim? Ou tão inconsciente como, sei lá, eu querer vestir uma determinada roupa, por acaso eu não tenho esses problemas, mas até vergonha de alguma coisa, sei lá, uma pessoa que que é homossexual, e que tem vergonha de assumir a sua sexualidade, não é? Porque ele sabe que está a quebrar aquilo que é o padrão, ele sabe que provavelmente não vai ser aceito, sim? E isto é inconsciente. Conscientemente, não tem nada a ver, não é? Mas é inconsciente, está gravado no subconsciente dele que é um comportamento que ele deve evitar e ele vai evitar, sim? Esta questão é sempre um bocadinho fraturante. Mas está passado? Então, se eu trocar o termo culpa pelo termo responsabilidade, eu agora ganho o poder de. Porque a culpa eu não posso fazer nada. A culpa é em direção a uma cena do passado e eu não posso fazer nada para resolver. Ok? A não ser aprender com isso. Então, se eu troco o termo culpa pelo termo responsabilidade, eu ganho logo um poder brutal. Ok? Se eu toco a questão da vergonha, se eu valorizar mais aquilo que é o meu ponto de vista do que o ponto de vista dos outros, eu também deixo de ter vergonha. Também faz sentido. E depois, por outro lado, a questão do medo. A questão do medo também tem a ver com alguma ressignificação. Porquê? Primeiro porque nós não estamos em perigo como achamos que estamos. Sim? E depois também tem a ver com alguns conceitos que eu dou no curso de meditação, que tem a ver com a equanimidade. Um dos conceitos muito importantes é a questão da impermanência, ou seja, a natureza está em mudança constante e permanente, ok? E nós achamos sempre que qualquer que seja a consequência do nosso ato vai ser para sempre, e não é verdade, porque a natureza vai se renovando e as coisas vão mudando e, portanto, a não ser que seja uma coisa mesmo muito grave, que normalmente não é disso que as pessoas têm medo, a não ser que as consequências não são tão dramáticas como nós imaginamos. E, portanto, isto é uma das formas de ressignificar o medo. A outra forma de ressignificar o medo é que nós muitas vezes pensamos num processo de mudança como alguma coisa absolutamente monumental, assim, uma coisa radical, uma mudança de 180 graus. E nós não precisamos de mudanças de 180 graus para produzir uma diferença na nossa vida. Pequenas mudanças de comportamento, às vezes até mesmo de atitude, acabam por mudar completamente a nossa realidade. Sim? E eu vou-te já propor uma mudança para fazer. Perdão. Vou-te já propor uma mudança que vai fazer sentido, não é? Portanto, quando eu tenho medo de um grande passo, é porque eu não estou assim tão seguro desse passo, se calhar porque não tenho a certeza daquilo que ele significa para mim, ou então estou a vê-lo como uma coisa muito grande, uma grande mudança, ou então estou a imaginar que é preciso uma grande mudança, e normalmente não é. Quando eu divido essas grandes mudanças que eu imagino em pequenos passos, eu vou ter menos medo. Eu costumo também dar este exemplo. Imagina que eu tenho que dar um salto de 4 metros, e eu não tenho pernas para isso, se calhar, e portanto vou ter medo, não é? Não me vou mandar fazer, eu não me vou mandar a esse salto. Agora, se me disserem, olha, ok, tens que dar um salto de 4 metros, mas podes fazer em 4 etapas, saltos de 1 metro não me metem medo nenhum. Faz sentido?
As pessoas têm medo com a mudança, da mudança, Cecília, porque têm medo do desconhecido. Têm medo das consequências e têm medo de não saber lidar com as consequências. E quando é que as pessoas têm medo de lidar com as consequências? É quando colocam o foco naquilo que são as consequências externas. Ou seja, eu tenho determinado, vou tomar determinada atitude ou vou dar determinado passo. Se eu tiver medo da reação dos outros, esse medo para mim é quase intransponível, porque eu nunca vou saber o que é que os outros vão passar ou o que é que os outros vão achar. Se isso for importante para mim, eu não me vou libertar nunca disso. Por outro lado, se eu olhar para mim como pessoa que sou capaz de recuperar de qualquer coisa em que me meta, não é? Porque eu pessoalmente tenho um bocado isso. Eu li uma vez uma frase que é de uma escritora, não me lembro quem é, mas estava associada a uma exposição do campo de concentração de Auschwitz, que dizia: venho de tantas tempestades que não há chuva que me meta medo. E no fundo, assim, as piores coisas que nós imaginamos na nossa mente nunca aconteceram, não é? 90 e muitos por cento das coisas que nós imaginamos mais terríveis nunca aconteceram e nunca aconteceriam, sim? E as coisas que nós não imaginamos, mas que nos aconteceram, nós sempre fomos capazes de sair delas, não é? Sim ou não? Desenrascamos-nos sempre, não é? De uma maneira ou de outra, desenrascamos-nos sempre, sim? E afinal não era assim tão definitivo, ou seja, o risco que nós pensámos, e pensámos que era um risco que o que podia acontecer, a consequência era para sempre, para toda a vida, não era assim tão importante, sim? Ou seja, o medo também pode ser ressignificado nestes sentidos. Primeiro, perceber a nossa capacidade de evoluir e de nos desafiar e de lidar com as consequências dos nossos atos, e isto é possível quando nós nos desligamos ou quando nós ressignificamos, se quiseres um termo melhor, ressignificamos a importância que os outros têm na nossa vida. Sim, porque é importante que os outros me aceitem, mas é mais importante que eu me aceito. Estamos de acordo? Boa. Boa. Então, o que é isto do grande despertar e que eu acho que está mais do que na hora? É deixar, e esta é daquelas frases que eu gostava mesmo que tu ouvisses antes da resposta automática, está bem? Deixar de ser vítima, começar a assumir a liderança das nossas vidas. Está na hora de sermos responsáveis. E quando estava a preparar vou-te confessar uma coisa. Quando eu estava a preparar esta palestra, eu estava-me a lembrar que quando era miúdo, até a minha adolescência, se calhar até o início da minha idade adulta, eu tinha um problema com acordar. Eu não conseguia despertar. E, entretanto, durante toda a minha vida, até há pouco tempo atrás, eu tinha de facto alguma dificuldade em despertar. Já não ficava a dormir, a verdade é que já não ficava a dormir como na minha adolescência, eu aterrava mesmo completamente e, portanto, faltava às aulas e isso. Era preciso a minha avó ir me chamar, coitadinha, e depois mesmo assim, com ela a chamar-me com uma hora de antecedência, eu ainda ia a correr para o autocarro, que já sabia que tinha que esperar por mim. Sim. Pronto, ok, sim, eu devia ter vergonha disso, mas eu não tenho porque de facto é do passado, e o passado é museu e já lá está, sim? Portanto, nessa altura eu tinha esse quadro de comportamento, ok? E depois, entretanto, mais tarde, isso também veio, ou seja, veio evoluir, então a uma altura também que eu tinha alguma dificuldade, mas ia-me levantando. E sabem o que é que foi a grande diferença de um momento para o outro?
Eu hoje acordo antes do despertador. Se eu puser o despertador às 7 da manhã, eu às 7 menos 5 acordo. E eu não percebo porquê, porque de facto, se eu puser às 7h30, eu acordo às 7h25. Sabem qual é que foi a grande diferença de uma situação para a outra? O que é que aconteceu? Que sentimento é que eu desenvolvi para começar a despertar a tempo e horas? Alguém me sabe dizer? É só uma palavrinha. Começa por R. Boa! Responsabilidade. Sim? Então, eu acho que o que é mais importante para o despertar, boa Luísa, boa Cecília, boa Patrícia, responsabilidade. O mais importante para o despertar a tempo e horas é a responsabilidade. É nós assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. Make sense? Faz sentido? Todo, não é? Até porque isto da gente viver em função dos outros, que está mais do que provado, que depois mais dia menos dia vão-se embora, não é? Tipo, as pessoas mais velhas à partida saem desta vida antes de nós. E depois aqueles relacionamentos que são nomeadamente os nossos pais, que sinceramente acho que é a única relação que é definitiva para toda a vida, a relação com os pais e a relação com os filhos. Mas então, à exceção destas coisas que temos com os pais e disto que nos condicionamos pelo que os nossos pais vão achar ou isso, que também podemos trabalhar e eu também já te conto como é que eu fiz. Todas as pessoas a quem eu prestei atenção, ou seja, a que eu fiz coisas para lhes agradar, elas acabaram por desaparecer da minha vida. Porque eu sou a única pessoa que vou ficar comigo próprio até o último dos meus dias. Todas as outras pessoas se vão embora. Em algum momento da vida vão-me abandonar. E, portanto, eu tenho que ter consciência disto. Sim? E sou crescidinho, adulto, portanto posso agora assumir a responsabilidade pela minha vida. Não tem nada a ver, sim, ok, as crenças do passado estão lá. Sim, é verdade. E eu posso encontrar formas de os resolver. O meu passado é muito triste, sim, mas é bom para estar no museu. Agora podes construir outra realidade. Uma forma, exatamente, é liderar a minha própria vida e o meu corpo. É viver segundo as minhas próprias regras. Isto é que é para mim o verdadeiro despertar. E se conseguimos esta responsabilidade, a Patrícia está aqui a dar uma sugestão que é não podemos, uma frase que é não podemos mudar o passado, mas podemos criar um novo futuro. O novo futuro só depende de nós. Eu estou a dizer isto e estou a ficar aqui de olhos nos olhos para que me vejas bem nos olhos, porque eu estou a dizer isto com toda a certeza do mundo. O meu futuro só depende de mim. Manuel, mas há pessoas a quem aparecem determinadas circunstâncias. Ok, aparecem circunstâncias desagradáveis a toda a gente. E o que faz a diferença não é isso. O que faz a diferença é a maneira como eu encaro determinadas circunstâncias. Ou eu faço-me de vítima, ou eu faço-me de líder. E isto é válido para todas as áreas da nossa vida. A Mafalda está aqui a dizer abandonar as crenças limitadoras e criar novas potenciadoras. Absolutamente, é mesmo isso, Mafalda. Isso é possível. Sim, é possível. O problema é que a maioria das pessoas não deixa. Porque as crenças têm um mecanismo de autodefesa, sabes? Quando nós, seres humanos, quando nos sentimos agredidos, e as crenças também são parte de nós, quando nós nos sentimos agredidos só temos 3 comportamentos possíveis. Ou fugimos, que é em inglês, 3 Fs em inglês, fight, flight and freeze. Ou fugimos, ou congelamos, ou lutamos.
sim? E nenhum destes comportamentos é muito assertivo. Portanto, é preciso ser inteligente e usar do conhecimento, ou seja, também vencer a questão da ignorância, para encontrar ferramentas que nos possam ajudar a lidar connosco, como nós somos. Mas para isso é preciso que nós nos assumamos, é preciso que eu me aceite como sou, ok? Ok, eu tenho coisas mais bem resolvidas, coisas menos bem resolvidas. Ok, então, há coisas que estão menos bem resolvidas que não são preciso mudar. E há outras que sim, que é preciso mudar. Então, como é que eu mudo? Que ferramentas é que é preciso? O que é que eu gostaria de ser? O que é que eu gostaria de ser em vez disto? Então, que ferramentas é que é possível? Que caminho é que eu posso seguir? Que ferramentas é que existem que me podem levar deste ponto onde eu estou para aquele ponto em que eu desejo estar? Sim? E isto existe. E é só uma questão de responsabilidade, é eu assumir a responsabilidade pela condução do meu destino. E isto é válido para todas as áreas da vida dos seres humanos. Sim. Ainda por cima nós aqui que vivemos num ambiente super protegido. Chama-se desenvolvimento pessoal, exatamente, sociedade. Sim, é o primeiro passo para o nosso desenvolvimento pessoal, é nós deixarmos de lutar contra nós próprios e aceitarmos-nos como nós somos. Sim, mesmo com as culpas, com os medos, com as vergonhas e com esses processos todos, epá, perceber, ok, não tem nada a ver com os outros, não foram os outros que me magoaram, foi eu que os deixei magoarem. Ok, então não me vou sentir culpado, então como é que eu posso fazer para evitar que os outros me voltem a magoar? Isto pode parecer um bocadinho egoísmo, mas é amor próprio. Faz sentido? Porque eu sou a única pessoa que vou estar comigo para sempre. E depois, se eu estiver bem comigo, eu posso ser mais útil aos outros. E, portanto, eu até acho que isto é altruísta. Até porque na pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades, também está mais do que comprovado que quando o ser humano atinge o máximo do seu desenvolvimento pessoal, o que ele aspira é ajudar os outros. É natural isso. É o mais natural. Todos os seres desenvolvidos, se repararem, todos os seres pessoalmente desenvolvidos e que desenvolvem alguma assertividade e isso, depois de resolvidas as outras necessidades da vida, as pessoas dedicam-se a causas sociais ou a questões sociais, se calhar também ambientais, mas a causas sociais, que têm a ver com a ajuda dos outros. Portanto, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor próprio. É eu estar melhor comigo mesmo para depois nos podermos entregar, para me poder entregar aos outros e para poder ajudar os outros. Não é? E no fundo é o que eu tenho estado a fazer, depois de eu ter descoberto o meu caminho. E porque vocês não imaginam a quantidade de sofrimento. Tu não podes imaginar a quantidade de sofrimento que eu já tive por causa da culpa, por causa da vergonha e por causa do medo. Sim, isto já me deturpou tanto a minha percepção. Sim, já agora tenho uma novidade para te contar, que hoje fiz uma coisa que andava para fazer há muito tempo. Durante muitos anos, eu tive problemas comigo próprio, não é? Ou seja, sei lá, não estava bem nunca, não estava bem com a vida, não estava bem em lado nenhum, não estava bem em situação nenhuma, acabava sempre por meter em problemas com as pessoas e problemas nos relacionamentos, não era só nos relacionamentos afetivos ou amorosos, era nos relacionamentos também com outras pessoas. Eu achava sempre que os outros é que eram culpados e que os outros é que eram os maus da fita, não é? Até que houve uma altura, pronto, e depois entretanto, claro, que começaram-se a arrumar coisas e eu comecei a deixar de ser capaz de lidar com isso e portanto desenvolvi alguns quadros depressivos, sim? Aliás, desenvolvi um quadro depressivo que se prolongou durante uma data de anos. E entretanto, uma vez encontrei um psiquiatra que, isto há uns 12 anos atrás, encontrei um psiquiatra que
que me disse, epá, tu não tens doença nenhuma, tu só tens que aprender a lidar contigo mesmo, com as tuas circunstâncias. Eu vou usar um termo menos bonito, mas foi a palavra que ele disse, e com as merdas em que te meteste. Tens que aprender a lidar contigo mesmo, com as tuas circunstâncias e com as merdas em que te meteste. E isto, no início foi um choque, eu tive alguma dificuldade em aceitar. E depois, claro, aquele psiquiatra não é bom porque não percebe nada disto, porque não me dá aqui um comprimido mágico, que era isso que eu andava à procura, como a maioria das pessoas faz, não é? Mas o homem mudou a minha vida, sim? Então, só alguns anos depois é que eu percebi isso, não é? E, feliz ou infelizmente, só alguns anos depois é que eu entendi. E eu nunca agradeci a esse homem. E eu até pensava que ele tinha morrido, porque ele já tinha alguma idade, e eu pensava que ele, entretanto, tinha morrido. Entretanto, uma das coisas que eu me decidi a mim próprio no retiro, sim, porque as pessoas que fazem os retiros, que orientam os retiros, também tomam decisões, sim. Então eu tomei várias decisões, e uma das decisões foi que ia tentar saber do homem, porque eu acho que tenho uma palavra para lhe dizer, não é? Pronto, então sim, perdão, ainda está vivo e ainda dá consultas uma tarde por semana, numa clínica que por acaso é dele, e eu marquei para a próxima sexta-feira, dia 18, vou lá para agradecer a essa pessoa. Sim, porque de facto ele salvou uma vida, ele despertou-me, sim. Fico um bocadinho comovido com isto, mas pronto, porque a minha vida não é. Sim, e no fundo é isto que eu quero transmitir às pessoas, é a responsabilidade de chamarem a si, aliás, sim, chamarem a si as responsabilidades, sim. Quando nós não assumimos isto, que no fundo é assumir o papel de liderança, nós acabamos por ser vítimas dos outros, ser vítimas de nós próprios. No fundo, vamos estar sempre na situação em que estamos a rejeitar a nossa culpa e estamos a tentar empurrar a culpa para o outro, porque a culpa é do meu pai, porque é do meu irmão, porque é do meu chefe, porque ele é que não faz, porque é o meu namorado, porque a minha namorada, porque ninguém me compreende, porque o mundo é mau e eu quanto mais conheço as pessoas, ontem ouvi isso e gostou-me bastante, é uma frase que me custa bastante ouvir, que é quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais. E eu gosto muito de animais, acredita, mas gosto muito mais de pessoas, porque eu sei que por trás de um ser humano há sempre muito, muito, muito potencial. E há uma grande história. E nós temos também outro shortcut, outro atalho que a nossa mente tem, é o atalho do julgamento automático, não é? Pensamos logo que a pessoa é culpada de milhões de coisas e não sei o quê, porque ficamos logo muito indignados, até porque nós gostamos muito de indignação quando é referente aos outros. Mas quando nós começamos a fazer este trabalho de aceitação de nós próprios e de desenvolvimento pessoal e de compreender como é que a nossa mente funciona e como é que nos condiciona a percepção e como é que as nossas decisões são condicionadas e os nossos padrões de comportamento são tão previsíveis e tão condicionados por tantas coisas, nós começamos a admitir que se calhar mesmo aquelas pessoas que se portam mal connosco também têm este tipo de comportamentos, sim. Então, não tem a ver com aceitar que nos façam mal, mas tem a ver com, pelo menos, compreender porque é que eles nos fazem mal. E isto também me ajuda a perdoar todas as pessoas que eu acho que me fizeram mal. Sim? E eu, assim, consigo livrar-me desse ressentimento. Porque o ressentimento, não falamos muito aqui, mas eu acho que ainda é pior do que a sensação de culpa. Sim? Porque coloca-me numa situação em que eu não posso fazer mesmo nada. Alguém me fez mal, eu sinto que isso não foi justo, eu sinto que isso, sim, naturalmente que não terá sido, mas aí eu não posso fazer mesmo nada, porque é uma coisa que veio de outra pessoa, sim. E eu não mereço viver com esta coisa às costas, sim. A Cecília está a dizer que perdoar nem sempre é tarefa fácil. Cecília, eu por acaso escrevi um texto no meu blog sobre isso, no blog do site da Meta, já há algum tempo, porque de facto o perdão é um tema que é sempre muito pertinente, não é? E aquilo que eu te vou dizer,
é tão válido como, para lidar com as culpas como com os ressentimentos, com as culpas dos outros, sim. Quando perdoamos a outra pessoa, não o vamos livrar da responsabilidade de ter praticado um determinado ato connosco. Vamos livrar-nos a nós do ressentimento que isso nos faz. E isto é altamente corrosivo, sim? Ou seja, a necessidade de perdoar e a urgência no perdão não tem a ver com libertar o outro da coisa que ele fez, tem a ver com libertar-me a mim do sentimento. Então, quando eu assumo, lá está, eu posso continuar no papel de vítima, mas posso assumir aqui o papel de líder, não é? É difícil, mas não é impossível. É, das duas uma, ou eu vou ser vítima desta pessoa que me fez mal um dia, eu vou ser vítima dela para toda a vida e vou ter sempre a sensação de que sou vítima dela, ou então eu faço alguma coisa para tirar este ressentimento de dentro de mim, ok? Então como é que isto se faz? E foi uma questão que eu também tinha muitos ressentimentos para resolver e também tinha perdão para fazer em relação a mim próprio, né? Porque o auto-perdão também é importante. E como é que eu fiz? Andei a pesquisar bastante e então percebi qual é a grande estratégia. A grande estratégia é tu conseguires compreender porque é que o outro ser humano, ou porque é que tu, naquele momento, fizeste as coisas daquela forma. Que caminho é que te levou àquele comportamento ou que levou aquela pessoa àquele comportamento. Atenção, isto não é dar-te a ti próprio ou dar ao outro um salvo-conduto para voltares a fazer, não é nada disso. Sim? Não sei se faz sentido. E quando tu compreendes de facto, perdoar é inevitável, tem que ser. Eu também conto muitas vezes uma cena que a única peça de... Eu, quando era miúdo, eu vivia numa aldeia, não é? Já te contei. Então, vivia numa aldeia e nas aldeias não há muitas atividades, tipo, não havia grandes atividades noturnas, nada disso, e os cafés que havia eram um pouco, sei lá, eram um pouco atraentes, não é? Então, mas é claro que eu, como todos os outros adolescentes, não gostava muito de ficar em casa à noite e gostava de sair e queria sair. Então, a minha estratégia era inscrever-me em todas as cenas que havia lá na aldeia, e inclusivamente num grupo de teatro. Então, a única peça que eu fiz, que foi a principal personagem num grupo de teatro na minha aldeia, foi uma peça que chamava-se O Sílvio, o Cigano. E é uma peça, não sei se aquilo é, acho que é um teatro popular, foi escrito por algum autor desconhecido. Mas é uma peça que conta a história de um cigano que se apaixona por uma princesa e que, entretanto, a princesa estava prometida lá a um tipo qualquer lá da aristocracia que pega no cigano e o manda para uma guerra para ver se o tipo morre. E o tipo não morre. Pelo contrário, organiza lá as tropas todas e cria uma situação em que vence a guerra. Sim? Então volta como um herói e volta com um título que já lhe permite casar com a princesa que ele amava. Não é? E, entretanto, como o tal aristocrata ainda pretendia a princesa, a mão da princesa, criou uma cilada, criou uma armadilha para matar o Sílvio, que é o cigano. E, claro, o cigano era muito ágil e liberta-se lá dos capangas e, entretanto, está com um punhal para matar o aristocrata. Então eu estou a ver uma cena. O tipo tinha, que eu estou-me a lembrar da cena mesmo precisamente, ele tinha um anel, que era um anel, tinha dentro da camisa um saco com groselha e então a ideia era espetar-lhe o punhal e que o saco rebentar. E nesse momento em que o saco rebenta, o Sílvio tem uma fala que é: não te vou matar, és mais digno de dó do que de cólera. E eu nunca percebi essa fala. Eu dizia aquilo porque estava lá no texto, mas eu nunca percebi o que é que isso tinha, o que é que isso queria dizer. E então, depois de trabalhar estas questões do perdão, e depois também de ter feito este meu processo, eu percebi, de facto, o Sílvio tinha razão, não é? Aquela pessoa, no fundo, o Sílvio tinha que ter pena dele, porque para se meter naquilo, eu tinha que ser mesmo um Zé Ninguém, não é? Eu tinha que não ter nenhum amor próprio, nenhuma autoestima, e portanto, não sei se me fiz entender isso, essa história
acaba por resolver. Sim? Dúvidas? Temos dúvidas? Estão a gostar da palestra ou então estou a dar uma seca? Boa, Mafalda. Obrigado. Sim? Boa. Que bom que estão a gostar. Sim? Pronto, até porque mais ou menos... eu tenho aqui uma questão que é sobre a questão dos grupos de meditação, das sessões de meditação. Há sessões de meditação na meta.pt todas as quintas-feiras às 7h30 da tarde. E à quarta quinta-feira de cada mês faz-se também online, ou seja, depois da meditação presencial aqui no espaço terminar, faz também uma meditação online, uma vez por mês. Sim? Excepcionalmente, amanhã não vai haver, porque eu tenho outro compromisso inadiável e importante. Mas todas as quintas-feiras às 7h30 podes marcar e vir. A participação é gratuita, eu estou disponível para receber um donativo, se quiseres deixar alguma contribuição para as despesas ou assim, mas não é obrigatório. Não? Então, dúvidas, questões? O que é que eu acho sobre sentir pena? Estás-me a desafiar, Cecília. Então, tu és a Cecília que eu acho que és, não és? Então sim, se já sabes que eu gosto de desafios, pois. Porque eu sou mental e as pessoas mentais gostam de desafios, não é? Sim. Então, a pena não é uma coisa muito boa. O que é a pena? A pena é quando eu tenho. É um sentimento que eu tenho pela situação do outro que não compreendo. E sim, não é propriamente muito positivo. Eu prefiro tentar compreender o sofrimento do outro. E aí já começa a deixar de usar o termo pena e começa a usar o termo compaixão. Boa, Patrícia. Sim. É compreender o sofrimento do outro. Exato, a empatia. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a compaixão é irmã da meta. Meta significa em Pali, que era a língua falada por Buda, significa literalmente amor bondoso ou amor bondade. As traduções são sempre difíceis a traduzir como amor bondade. Mas faz parte de um conjunto de 4 ensinamentos ensinados por Buda que nós queremos trabalhar e que eu quero trabalhar, que é a compaixão, precisamente, a meta, o amor bondade, a compaixão, a equanimidade, que é, digamos que o estado máximo da meditação, e a alegria.
Sim, por isso, a meta, a compaixão é a irmã da meta. Sim? Satisfatória a minha resposta, Cecília. Mais dúvidas? Ok, então para terminarmos, aliás, antes de terminarmos, esta ideia, quando eu assumo de facto os outros, que os outros, a opinião dos outros é a opinião dos outros, mas é menos relevante para mim do que a minha, eu, além de assumir a responsabilidade, eu resgato para mim um poder, que é a minha opinião é mais importante do que a dos outros, embora eu aceite que a opinião dos outros contribua para a formação da minha opinião. Sim? Mas não sou assim burro quadrado, né? Não devo ser. Então, é assumir que a nossa vida é nossa e é só nossa. E nós temos a obrigação de fazer dela o que queremos. Porque há um dia em que, e isto oxalá que aconteça só daqui a muito, muito tempo, mas há um dia em que a nossa vida, de todos nós que cá estamos, acaba. E diz-se que nesse dia nós vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida para tentar perceber se valeu a pena. E eu tenho a certeza absoluta que se nós vivemos para cumprir as expectativas dos outros e se, não, e se vivemos neste quadro de vitimização do coitadinho de mim, porque eu sou vítima, porque não sei quem se portou mal, porque a minha situação é muito triste, porque eu sou muito desfavorecido, porque não sei quem, e não assumo este meu poder, nesse dia eu não vou ter uma boa história para contar. E se calhar desperdicei a possibilidade de viver uma vida mais bonita e uma vida mais alinhada com aquilo que é a minha perspectiva da vida. Então, qual é o sentido da vida? Pergunta a Patrícia. Inevitavelmente o sentido da vida é a morte. Inevitavelmente o sentido da vida, todas as nossas vidas conduzem para esse dia em que nós vamos morrer. Agora, nesse dia, nós vamos ter uma história para contar. Ou vamos ter uma história para nos lembrarmos. E podemos começar já hoje a pensar nisso e a viver para termos uma história bonita. Ou então deixamos que as coisas andem em piloto automático e depois seja lá a história que for, não é? Este pensamento é um bocadinho coisa. E o sentido da morte. A morte é o fim do ciclo, não é? E eu, por acaso, e a Patrícia está a fazer isto porque sabe que eu não me preocupo com a questão dos ciclos, das reencarnações e tal, porque acho que há muito sobre esta vida para aproveitar, sabes? Então, porquê é que eu não me preocupo com a questão da reencarnação? Porque se eu me preocupasse com isso, se eu gastasse o meu tempo a pensar nisso, eu ia desenvolver uma crença de que, afinal, não é assim tão importante. Eu vou-te contar. Quando eu era adolescente, quando eu comecei, aliás, já no início da minha idade adulta, quando eu comecei a ter acesso a computadores e quando comecei a jogar computadores, havia uns cracks, não sei se sabes o que são os cracks, são programinhas que alteram os jogos, que eram para ter vidas ilimitadas. Então o que é que acontecia? Quando eu tinha o crack do jogo, eu entrava nos jogos tipo a matador, sem ter cuidado nenhum com o que estava a fazer, porque não havia problema se eu morresse, porque depois podia jogar outra vez, porque tinha vidas ilimitadas, sabes? Mas aquilo não era muito realista. O que é que eu te quero dizer com isto? Se eu acreditar que tenho muitas vidas, o meu sentido de urgência em aproveitar esta vai ser inferior. Faz sentido? Por isso, há tanta coisa desta minha vida para eu aprender, sei lá, há tantas coisas ainda sobre mim próprio que eu quero aprender, ainda não atingi. Eu digo isto muitas vezes e com toda a humildade possível, eu não atingi um estado de iluminação, não é nada que se pareça, não é? Mas queria me aproximar disso, queria saber mais sobre mim, quero me desenvolver enquanto ser humano, quero ter melhor regulação emocional, quero ter, sei lá, maior autocontrole, maior capacidade
de fazer o que eu quero desenvolver estas minhas capacidades que eu sei que tenho e sei que todos estão acessíveis a todos nós, sim? Mas é um percurso e, portanto, não está feito, isto não é uma coisa que a gente decida carregar num botão e vai construindo, é um sentido. E, portanto, o sentido enquanto orientação para a minha vida, no meu caso, é isso, porque a história que eu quero contar no dia em que eu estiver pronto para partir, é, ok, eu passei por uma série de sofrimentos, honestamente é isto mesmo que eu quero contar, eu passei por um determinado sofrimentos, eu senti que era vítima de muitas circunstâncias, percebi que afinal não era, percebi que afinal podia ter outra vida e podia ter um propósito e podia ter uma missão, e percebi que podia chegar a este dia, que é o último dia, e dizer sinto-me grato e sinto-me agradecido porque ajudei outras pessoas a ultrapassarem um sentimento que se calhar se não fosse por mim e pelo meu trabalho e pela minha missão, essas pessoas não teriam descoberto essas coisas. E isso para mim é a minha missão. E depois há outro conceito que tem a ver com a minha missão, a minha declaração de missão, se quiseres, é fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar as pessoas a ultrapassar o sofrimento causado pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento de formas e de estratégias de lidar consigo mesmas, com as suas circunstâncias e com as merdas em que se metem. Sim? E é isso que eu vou agradecer na sexta-feira da próxima semana lá ao médico. Pode ser válido irmos vivendo várias vidas dentro desta existência ou vida. Oh Patrícia, há dias eu estava aqui com a Cecília, acho que foi com a Cecília que eu tive esta conversa, que de 7 em 7 anos a minha vida tem assim umas mudanças, sabes? Eu não sei porquê, mas eu acho que mais ou menos por essas alturas, de, sei lá, aos 7, aos 14, aos 21, aos 28, aos 35, se calhar aos 42, que eu não cheguei lá, há mudanças na nossa vida. Há quem fale desses ciclos de 7 em 7 anos, comigo tem-se manifestado e com várias pessoas com quem eu tenho falado também têm observado isso, né? Mas de facto, a nossa vida, embora nós sejamos sempre a mesma pessoa, a nossa vida é dinâmica, não é? E a minha, sei lá, os papéis sociais que nós vamos representando, e os nossos amigos, o sítio onde vivemos, e aquilo em que acreditamos, aquilo que valorizamos, aquilo que são os grupos com quem estamos, portanto, aquilo que contribui para a construção da nossa identidade, se calhar também os meus sonhos, os meus objetivos, aquilo que contribui para a construção da minha identidade é dinâmico, vai mudando, não é? E se vai mudando ao longo da vida, faz sentido dizer que sim, que se calhar há várias vidas dentro desta vida. Porque, de facto, as identidades que nós vamos assumindo ao longo do nosso processo de vida têm alguma coisa de diferente. Eu não sei se esta ideia é radical ou se faz sentido para ti. Sim. Deixa-me dizer que eu tenho aqui a capacidade de pôr a falar. Portanto, se alguém quiser falar, diga-me, eu posso pôr a pessoa aqui a falar. E pode ser ouvida pelo resto do grupo, também, que é para não me ouvir sempre a mim próprio, que também me chateia um bocadinho. Sim? Então, mais dúvidas, mais coisas, que eu gosto de dúvidas. E gosto de participações, gosto muito. Obrigado, Mafalda, eu é que agradeço do coração. Vai aparecendo, gosto muito de te ter por cá. E se nos quiseres visitar, estás à vontade, ou então participar em mais coisas. Na próxima semana temos uma masterclass sobre crenças limitadoras. Vai ser forte, vai ser fixe. Sim, parece.
Boa noite. Mais coisas, mais coisas. Boa. Então, para recapitular, a nossa mente desenvolve uma série de processos automáticos que, se nós não termos consciência, se nós não tivermos consciência, acabam por assumir um piloto automático, porque condicionam a nossa percepção e, através da nossa percepção, condicionam a nossa capacidade de decisão, portanto, os nossos comportamentos e toda a construção da nossa realidade. Não é só já a representação da realidade que estou a falar, é mesmo a construção daquilo que de facto acontece no nosso dia a dia. Sim, portanto, há estes pensamentos a nível subconsciente e há estas grandes forças que são a culpa, o medo, a vergonha, a ignorância, a raiva e a ganância. Sim? Portanto, há estas 6 forças que têm esta capacidade de dominar a nossa consciência se nós não tivermos consciência de que elas lá estão e se não tivermos ferramentas para lidar com isto. Sim? Então, nós podemos ficar num estado em que estamos dominados por isto, ou podemos então resgatar este poder, que no fundo é assumir a nossa liberdade para conduzir o nosso próprio destino. E com base neste poder de assumir o nosso próprio destino, então assumir a liderança e deixar o papel de vítima, deixar o que é que nos acontece e concentrar-nos na forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. Eu vou despertar então um novo sentido de responsabilidade de usar a minha vida e esta oportunidade que me é dada para fazer alguma coisa que seja significativo para mim. E ser significativo para mim quase sempre tem a ver com, em quase todas as pessoas, ser significativo para uma pessoa, em última análise, tem quase sempre a ver com uma contribuição social, com alguma coisa que se pode fazer em direção aos outros ou em relação aos outros. Sim? Portanto, nós podemos todos seguir este caminho de autodeterminação e isto é, no fundo, a libertação que nos vai permitir a todos ser mais felizes e que nos vai permitir a todos entre ajudarmos um bocadinho mais. Sim? E é só uma questão de assumir esta responsabilidade. Então é a responsabilidade que me desperta. Sim? Faz sentido? Então, há fórmulas comprovadas para nós seguirmos estes passos. A nossa fórmula, que estamos a comprovar na Meta.pt, é baseada nos princípios do amor. E não é uma questão sentimentalista, não é nada disso. É uma questão racional, o amor racional, o amor como uma atitude, se quiseres, não é? Então este amor tem várias particularidades, já te falo sobre isto, ou seja, esta mudança que nós vamos então implementar na nossa vida e que eu proponho, cuidado, porque há pessoas que propõem-se a grandes mudanças pela raiva, há outras pessoas que se propõem a grandes mudanças pela ganância. Eu proponho uma mudança pelo amor. Sim, e o amor são para mim 3 coisas fundamentais. Aliás, este princípio não é meu, é de um psicólogo norte-americano que atualmente trabalha na Alemanha, é professor da Universidade Alemã. Eu nunca me lembro do nome do senhor, devia ter cá isso, mas se procurarem estrutura triangular do amor, vai aparecer alguma coisa. Sim? Então, estes 3 pilares do amor é a intimidade, a paixão e o compromisso. E no fundo isto dá origem ao slogan da Meta.pt: ama-te, inspira-te, supera-te. Sim? Então, a grande novidade que eu vos queria apresentar hoje, deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui o ecrã, é que finalmente eu consegui reunir e comprovar um processo que pode ser replicável em massa, ou seja, pode ser utilizado em grupo. Trata-se das fases do processo ama-te, inspira-te, supera-te, ou seja, a primeira fase do processo é ir à procura desta autoestima, deste amor próprio, sim, e da libertação de todas as correntes que nos prendem
ainda há uma baixa autoestima, portanto, para que tu possas amar mesmo, para que possas, no fundo, para que te possas aproximar de ti próprio. Este pilar corresponde ao pilar do amor, da intimidade. Ora, se eu não for capaz de desenvolver um diálogo interior gentil e simpático comigo mesmo, se eu não for capaz de me aproximar de mim, se eu não for capaz de me aceitar, a mudança que eu vou conseguir não há de ser grande coisa, não é? Portanto, este é, no fundo, o preparar o terreno, digamos assim, sim? Semear, então, esta intimidade contigo mesmo e esta a gentileza, o perdão, o auto-perdão e a desistência. No retiro falava de desistir de lutar contra mim próprio. É a aceitação das circunstâncias da minha vida e daquilo que eu sou. Sim? Então, este é o primeiro passo. O segundo passo é então a paixão. Paixão é o quê? É encontrar aquilo que me apaixona. E como é que eu faço isto? No fundo era isto que a Patrícia estava a querer puxar, mas puxou com outras palavras e que me despertou também para outras coisas que eu também achei que podiam ser interessantes. O que é isto do sentido da vida? O que é isto do propósito da vida? Olha, há uma série de exercícios que tu podes fazer em relação a isso, mas basicamente aquilo que eu acho é que nós vivemos uma vida com propósito quando vivemos alinhados com os nossos valores. Ou seja, quando caminhamos para um mundo que, no nosso ideal, vai ser como nós gostaríamos que ele fosse, sim? Uma grande escala, uma pequena escala. E quando nos sentimos parte envolvida neste processo, porque também aquilo que nos motiva, uma das coisas que nos motiva é estarmos envolvidos no processo, ou seja, encontrar o propósito é perceberes primeiro quais são os teus valores, depois perceberes como é que tu gostarias que o mundo fosse, se fosse como tu gostarias mesmo, não é? Depois, perceber o que é que tu podes fazer para promover esta mudança que tu gostarias de ver no mundo. E o que tu podes fazer tem sempre a ver com os teus interesses, com as tuas competências, com a tua vontade de aprender mais coisas ou não, e com aquilo que tu gostas de fazer. Portanto, quando tu tens estas coisas reunidas, os teus valores, o teu ideal do mundo, o que tu gostarias de ter, o que gostarias de fazer para que o mundo fosse assim, os teus interesses, as tuas competências, o que vai aparecer, pois há aqui um conjunto de exercícios, e o que vai aparecer no fim deste conjunto de exercícios é a tua missão. Sim? E a missão, há 3 graus de missão, ou 3 níveis de missão, se quiseres, e todos eles são bons. Primeiro, há pessoas cuja missão é o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, se calhar, e está bem. Se a missão for virada para a própria pessoa, não é nada de negativo. Depois há missões que são orientadas a pequenos grupos, a pequenas estruturas. Por exemplo, há pessoas que são orientadas à vida da família, por exemplo. Sim, não acho que seja muito saudável, mas há pessoas assim. Há pessoas que são orientadas a uma empresa, a um pequeno grupo de pessoas, cuja missão é essa. Pode ser, não há nenhum problema. E depois também há outro nível, que se calhar é aquele que nós imaginamos que é sempre e que não é, que é uma missão mais generalista e mais abrangente, sei lá, vou para a África combater a fome, vou juntar-me a cuecos por questões ambientais, ou então vou juntar a uma liga de animais para defender os direitos dos animais. Está bem? Portanto, são estes 3 níveis de missão, ok? Depois, quando tu percebes isto tudo, fica muito óbvio e fica muito fácil tu compreenderes o que é que te apaixona e qual é o sentido que tu queres dar à tua vida. Porquê que é? Porque isso vai-te fazer caminhar firmemente e alegremente, porque tu estás orientada para a tua causa, para o teu propósito. Sim? Faz sentido até agora o que eu estou a dizer? E depois, a terceira fase é o compromisso, é a tal superação, que é assumir um compromisso, firmemente um compromisso de que, aquela é a tua visão de como é que o mundo deveria ser, e aquela é a tua visão do que é que tu poderias construir, então assumir um compromisso de que vais dar aqueles passos para fazeres isso. E quando tu fazes isso, a forma como tu te orientas e como tu percebes a vida muda de uma forma tão dramática e tão drástica que tu começas a sentir uma sensação de
leveza e de certeza e uma motivação constante e uma força impulsionadora. Começas a valorizar aquilo que de facto é importante para ti, começas a assumir a liderança da tua vida e, quanto a mim, isto é uma determinada atitude a que eu chamo de felicidade. Sim? Portanto, estes 3 passos: amor próprio, inspiração e compromisso com o nosso próprio propósito. Faz sentido? Está bem pensado? Contem-me lá. Comentem lá comigo. Boa. Obrigado. Agora, conseguem ver o meu ecrã? Aqui uma coisinha que diz metamorfose. Eu é que já não consigo ver os... Aqui. Eu não estou a ver o que é que está a sair, portanto, conseguem ver o ecrã onde está o... Sim? Pronto. Então, este é o site da Metamorfose. Eu chamei-lhe Metamorfose porque, no fundo, é a transformação pelo amor. Meta, a palavra meta significa amor, amor, bondade, e, portanto, é uma metamorfose, ou seja, a transformação, uma morfose por via do amor. Sim? Eu sei que há muitos colegas meus de coaching que orientam os seus processos para as pessoas possam ter mais coisas ou fazer mais coisas. Não é muito a minha onda. Eu oriento os meus processos para que as pessoas possam ser mais coisas. Ser mais, sim? Ser mais si próprias, ser mais de si próprias. Porque eu acredito sinceramente que as coisas materiais só têm sentido, só têm significado quando nós temos uma segurança e uma determinada identificação. E são muito mais importantes do que... E essa segurança, essa identificação é muito importante que as coisas materiais. Ou seja, as coisas materiais acabam por surgir na mesma, o bem-estar material acaba por surgir na mesma, mas como consequência desta atitude, sabes? E não pode começar por aí. Eu não me posso orientar só ao que eu quero ganhar. Eu tenho que me orientar àquilo que eu quero ser, é aquilo que eu posso fazer. E o que vem a seguir é uma consequência. Sim? Bom, então eu chamo-lhe um programa intensivo para despertar a autoestima, encontrar um sentido para a vida e assumir um compromisso com a felicidade. Sim? E então já temos aqui um site de apresentação do programa e vai ser das primeiras pessoas, este é o primeiro grupo de pessoas a quem eu estou a divulgar isto. Vamos começar a divulgar agora com força nos próximos dias. Ainda tenho aqui um erro, porque isto é a imagem que vem do... Um erro, uma coisa que não está resolvida, que é, esta é uma imagem de um computador que tem aqui uma imagem que vem com o sistema que faz o site, mas depois há de ter, perdão, há de ter a nossa imagem. Portanto, tem aqui aquilo que é a nossa visão, ou a minha visão sobre esta profunda transformação que se propõe, e isto é basicamente um processo de 6 semanas pensado para usarmos determinadas ferramentas e passarmos por determinadas coisas, aprendermos determinados conteúdos para desenvolver então esta liberdade de poder assumir a responsabilidade de conduzir a nossa própria vida, sim? Portanto, depois também tem aqui um textinho em que eu conto, depois eu vou-te mandar um link para tu poderes ver, aliás até podes pôr já aqui. É fácil, é meta.pt/metamorfose, mas eu posso pôr aqui, depois podes ver. Então eu conto um bocadinho como é que isto nasceu e, portanto, porque isto nasceu, este processo nasceu a partir da minha própria experiência. E depois, entanto, eu comecei a fazer isto com outras pessoas e começou a resultar, e agora tenho um sistema que eu acredito que vai funcionar com a generalidade das pessoas. Contudo, é um processo que funciona online, funciona dentro de uma plataforma de
aprendizagem virtual, que é muito dinâmica também, porque tem muito interativa, porque as pessoas vão aprender determinadas coisas, mas têm que fazer também determinadas coisas, determinadas reflexões sobre a sua própria vida, não é? Portanto, acaba por ser também muito pessoal e eu vou estar sempre em cima disso, portanto, para ver aquilo, vai ter uns prazos também para que não deixes passar, porque às vezes também é uma questão das aprendizagens virtuais, não há ali um compromisso, a gente vai deixando passar e depois acaba por se desligar, portanto, isto aqui não vai acontecer. Mas também há um grupo que está associado a isto, que é para a gente ir divulgando, portanto, está tudo pensado, mas está pensado com base naquilo que foi a minha experiência pessoal, sim? Aquilo que eu passei durante, sei lá, 15 ou 20 anos, de 15 anos no mínimo, desde que o tal psiquiatra me disse, pá, tens que resolver, aprender a lidar contigo, com as circunstâncias da tua vida e com as merdas em que tu meteste, até hoje, sim, até à realização, porque eu hoje sou uma pessoa realizada, quem me conhece sabe disso. Não é? Então, e no fundo este é o meu propósito, e acabei por encontrar o meu propósito, é assim, isso depois no fundo, ao fim das 6 semanas, ou ao fim da quarta semana, na quarta ou na quinta, que é quando vamos começar a trabalhar a questão do teu propósito, se tu assumires que que o teu propósito é ajudar os outros, eu vou ficar felicíssimo, não é? Aliás, a Cecília só sabem o teu nome Cecília, não sabem mais nada ainda, portanto eu posso contar só um bocadinho, posso contar que a Cecília assumiu que ela quer ajudar outras pessoas e eu estou a dar o melhor de mim para ajudar, sim, Cecília? Concordas? Portanto, eu não tenho medo da concorrência, pelo contrário, eu acho que há lugar para todos. O mundo precisa, de facto, de pessoas que se dediquem à missão de ajudar os outros e eu acho que é assim que nós vamos construir, passo a passo, um mundo que seja melhor. Sim? Portanto, são 6 semanas e depois então tem aqui todos os... Estás a trabalhar na transformação. Boa, que grande transformação. Boa. Tem aqui um processo de 6 semanas, portanto, desde o primeiro, segundo e terceiro passo, que tem a ver então, com o Ama-te, Inspira-te, Supera-te, que vem do nosso slogan. Sim? As ferramentas e metodologias que vamos utilizar neste processo são só ferramentas comprovadas, que vêm do coaching, da meditação, da programação neurolinguística e da inteligência emocional. Sim? São só ferramentas que estão documentadas, que estão estudadas, que estão comprovadas e que são replicáveis, ou seja, podem ter o mesmo efeito com várias pessoas. E não depende se tu acreditas ou não acreditas, só depende se tu fazes os trabalhos ou não fazes, não é? Se fazes a tua parte do trabalho ou não fazes, porque não há nada de secreto, não há nada de místico, não há nada de transcendente, não há nada disso aqui neste processo, sim? Então, destina-se a pessoas que se querem conhecer melhor e pessoas que precisam aumentar a sua autoestima, procurar um sentido, um propósito, desenvolver estratégias para superar os medos e para conquistar então mais liberdade, também para viver uma vida mais pacífica, porque quando nós estamos melhor connosco próprios, quando estamos mais orientados aos nossos objetivos, no fundo acabamos por também ter uma vida bastante mais pacífica. Temos mais certeza, somos mais seguros e temos mais certeza do que estamos a fazer e do qual é o nosso caminho e seguimos uma linha mais contínua, sabes, mais a direito e andamos os S e portanto isto dá-nos muita tranquilidade. Sim? Portanto, depois é por 100% online, tem aqui as informações todas e depois vai haver um bónus exclusivo para os primeiros inscritos, que são 3 sessões individuais comigo, ou seja, como o processo tem 6 semanas, mas tem 3 fases, a ideia é que possas fazer uma sessão individual comigo na primeira, na segunda e na terceira fase, no sentido de acompanhar, corrigir e tal, algumas coisas, sim? Portanto, aí vai ser uma coisa mesmo muito virada para a mão na massa, porque a parte teórica e a parte do teu trabalho, dos exercícios e assim, nessa altura do campeonato já deve estar feita, ok? Sim? Parece interessante isto? Top! Sim.
Boa. Eu também acho. E estou muito, muito motivado com isso. Deixa-me só dizer que as vagas também vão ser limitadas porque naturalmente eu não posso aceitar um grupo muito grande porque a ideia é acompanhar individualmente os trabalhos de todas as pessoas e, portanto, depois também ter disponibilidade para as sessões de coaching e para o acompanhamento. Eu quero mesmo promover uma transformação de todos os participantes, por isso tenho que também estar disponível para me entregar a isso e não é possível se eu tiver um grupo muito grande. Não é? Portanto, as vagas são limitadas por força disso. Ok? Pronto. Então, o programa está lançado, brevemente vão sair mais informações. Então, se quiserem ir partilhando isto com as amigas e com os amigos e falando sobre isso, eu fico muito, muito agradecido. Também tem aqui um formulário de dúvidas que podes tirar dúvidas, se tiveres alguma questão que achas que não está bem esclarecida. Tenho todo o prazer, todo o gosto em esclarecer todas essas coisas. Mas pronto, depois ainda não está definida a questão do preço, nós tínhamos um preço, mas depois se calhar vamos fazer uma campanha na próxima semana, mas a ideia é começarmos na segunda semana do mês de junho, portanto mais ou menos daqui a um mês, sim? Boa? Sim. Então, mais coisas. Agora fico então disponível para as vossas dúvidas. E se não houver, vamos terminar por cá. Sim. Deixar então mais uma vez e sublinhar o convite para na próxima semana, de 2 a 8, portanto temos aqui o workshop das crenças limitadoras. Nesse workshop das crenças limitadoras, workshop ou palestra ou masterclass ou whatever, nessa palestra eu vou falar sobre as crenças e vou-te ensinar estratégias práticas que podes utilizar no teu dia a dia para eliminares essas crenças e para te poderes libertar delas, e vou-te também chamar a atenção, isso é mais importante ainda, chamar a atenção da influência e demonstrar-te a influência que estas crenças têm na tua vida e o sofrimento que te têm causado, sim? Portanto, acho que é muito útil e pode fazer muito sentido e, portanto, se não estás inscrita, inscreve-te porque acho que faz muito sentido. Também, isso também é gratuito, ok? Sim? Beijinhos? Alguém manda beijinhos para mim? Beijinhos? Mais beijinhos? Conta comigo, a Cecília está aí, boa. Beijinhos, sim. Então vá, olha, muito, muito obrigado por terem estado cá estas 2 horas e espero que tenha valido a pena para ti, para mim de facto valeu. Acho que eu sou apaixonado mesmo por estas coisas, então ter a oportunidade de transmitir ainda por cima a vocês que são tão especiais é muito, muito bom e é isso que dá sentido à minha vida e que faz parte do meu propósito, da minha missão também. Portanto, obrigado por fazeres parte da minha missão também, porque no fundo estás aqui, acabas por fazer e estamos juntos e vamos mudar o teu mundo, ok? Então, ficha. Qualquer coisa que entanto precises, já sabes que há um monte de formas de nos contactar e estamos sempre em cima, tá? Beijinhos, Luísa. Não conheço o meu sítio novo, Luísa, estou zangado. Não estou, mas gostava de que viesses cá, portanto, ver se apareces. Agora tu tens andado pelo Porto e tudo, portanto, sim? Então vá, fica à espera. Sim? Então vá, boa noite e até à próxima semana se não falamos antes, está bem? Se precisares de alguma coisa, estou sempre por aí, ok? Um grande abraço e até breve.